Bem-vindo ao nosso canal no YouTube, Agrogestão e Pessoas. Hoje falaremos sobre a construção da terceira alternativa e assim a busca por convergências mais harmoniosas para um ambiente menos conflituoso, buscando a criação de uma sinergia, principalmente entre as agroorganizações de inúmeros municípios e regiões. Por isso te peço, fique conosco. Olá, eu sou Edson Fontes, engenheiro agrônomo, autor do livro Construindo a Gestão das Agroorganizações, o qual tem sido utilizado como fio condutor dessas nossas conversas. Hoje vamos tratar com vocês aquilo que a gente fala lá no primeiro capítulo, que é construindo uma terceira alternativa através das agroorganizações. E nós vamos falar então sobre essa terceira alternativa, porque realmente é algo que pode ser usado em todas as relações, né? Inclusive nas próprias relações pessoais. E pode ser usado com muito vigor, com muito sucesso no setor agropecuário. Eu acredito que a gente pode fazer um belo trabalho buscando utilizar a terceira alternativa, buscar fazer com que as agroorganizações atuem de maneira convergência entre dois segmentos muito importantes, que é o agronegócio e a agroecologia. Lá para o nosso computador que nós vamos fazer esse trabalho. Pois bem, portanto, nós podemos dizer que existem três segmentos que gravitam, que giram ao entorno do agro. A agroorganização, a agronegócio e a agroecologia, com o termo agro comum a todos eles. Portanto, eles precisam de ser complementares e atuarem de forma complementar. Na verdade, quem acaba atuando mesmo são as organizações que atuam em prol do agronegócio, em prol da agroecologia. Por isso, elas precisam, de fato, estar num lugar de destaque. A agroorganização é um termo que nós definimos, por entendê-lo ser bastante adequado, muito propício, para abrigar todo o conjunto das organizações que atuam no setor agropecuário no município ou região, quer seja apoiando, quer seja produzindo ou processando. Por isso, na verdade, ele foi dividido em dois grupos. As agroorganizações de apoio, que são a Secretaria Municipal de Agropecuária, a Cooperativa dos Produtores Rurais, o Sindicato dos Produtores Rurais, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Associação dos Produtores Rurais. E as agroorganizações de processamento e produção, que são a agroindústria familiar, a empresa rural patronal e a empresa rural familiar. Portanto, nós definimos esse termo como sendo um conjunto de pessoas que se relacionam com um propósito e determinação para produzir, processar ou apoiar quem produz ou processa produtos agropecuários. O negócio foi definido no final da década de 50 por dois americanos, Davis e Gutenberg, por entender que trabalhar e analisar o setor agropecuário apenas internamente dentro da porteira era uma coisa que não fazia muito sentido, já que tudo que se produz internamente dentro de uma propriedade rural, ela tem influência antes do processo produtivo e depois do processo produtivo. Então, eles definiram o que chamaram de agribusiness, ou seja, tiveram já naquela época, né, uma ideia muito interessante, tiveram uma leitura de que as coisas são interligadas, são sistêmicas, ou seja, interpretar o pensamento sistêmico como ele deve ser. Portanto, eles criaram esse termo que, na verdade, ele quer tratar de todas as inter-relações que existem antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. O que se faz antes da porteira? Né? Antes de começar a produzir, as pessoas têm que buscar insumos, né? Adubo, ração, vacinas, buscar crédito rural, né? Máquinas, ou contratar, ou comprar assistência técnica.
Então, são uma série de ações que, na verdade, movimenta toda a economia antes de iniciar o processo produtivo. Depois que começa o processo produtivo, está dentro da porteira. Aí tem que tratar mesmo do seu sistema de produção, né? As benfeitorias necessárias, mão de obra, terra, as próprias máquinas, os animais, enfim, tudo aquilo que se relaciona ao processo dentro da porteira. Depois do produto estar pronto, ele precisa de ir buscar o seu caminho. Então, é o depois da porteira. Precisa ser transportado, beneficiado, processado e comercializado. Então, acreditar o agronegócio apenas à agricultura empresarial não é o mais correto, porque, na verdade, o agronegócio diz respeito tanto à agricultura familiar, tanto à agricultura empresarial, quanto à agricultura familiar, porque ele reforçando todas as inter-relações antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. A agroecologia é um termo ainda bastante recente e ela tem muito a ver com a evolução verde, buscar a evolução através de alguns pontos que ela considera importante. Tem várias definições, mas nós gostaríamos de trabalhar aquilo que nós acreditamos que é bem objetivo e que ela realmente e são pontos que são defendidos por praticamente todos os autores que procuram defini-la. Uma das questões importantes é a sustentabilidade integral. Significa dizer que ela não está só preocupada com sustentabilidade econômica, mas também com sustentabilidade social, ambiental, cultural, política e ética. Ela busca o fortalecimento das agroorganizações local e regional, e isso, inclusive, é um ponto de bastante convergência com todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Ela se preocupa com a segurança alimentar, e aí cabe um programa fantástico, que por exemplo, esse programa de compras institucionais que muitas prefeituras têm feito. E uma coisa também muito interessante é que ela busca a inclusão, né? A inclusão tecnológica, inclusão gerencial, inclusão digital. Ou seja, ela, na verdade, mesmo preocupado em não ter nenhuma agressão ao meio, ela não pode simplesmente ficar simplesmente no passado. Ela precisa de buscar avançar nas áreas tecnológicas, gerencial e digital. Então, a agroecologia ela pode se somar muito ao agronegócio e não trabalhar de forma divergente. E assim nós chegamos no objetivo final desse capítulo, que é trabalhar a terceira alternativa, que nada mais é do que fazer mudanças de paradigmas. A terceira alternativa, ela pode ser chamada de uma proposição ou talvez até um modelo de trabalho que foi orientado principalmente pelo professor, né, e escritor Stephen Covey, autor de um grande best-seller com Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e um livro também que ele escreveu com esse mesmo título, que é a terceira alternativa. Então ele propõe a mudança de paradigmas. O primeiro paradigma que nós podemos trabalhar é buscar algo melhor do que duas alternativas. Nós fomos, ao longo da nossa vida evolucionária, né, da nossa história evolucionária, nós somos moldados para duas alternativas, que era lutar ou fugir. E graças a isso, nós chegamos onde chegamos, porque precisava de ser assim no passado para nos defender, para nos alimentar, ou então, realmente, para sair daquela cena onde nós poderíamos ser alimento de alguém. E aí, nós ficamos com isso impregnado na nossa forma de ser. Mas hoje, nós não precisamos nem de lutar, nem de fugir para sobreviver. Nós podemos viver com outras alternativas. Então, essa é a principal mudança de paradigma. É entender que nós hoje não temos só duas alternativas. Nós temos a terceira alternativa. Um segundo paradigma que nós precisamos de trabalhar é cultivar os 3 Cs. A confiança. Onde não tem confiança, nós elegemos todo mundo como sendo nosso adversário. Nós estamos sempre acreditando que o outro é oponente. Então, é preciso da gente construir um ambiente de confiança. Outra questão é melhorar a comunicação, principalmente saber ouvir. Às vezes a gente ouve com a intenção de reforçar a nossa defesa ou o nosso ataque. E a criatividade, né? A criatividade ela é fundamental. São todas são as ideias que promovem o desenvolvimento. E, na verdade, não são todas as coisas diferentes que promovem melhoria, mas todas as melhorias são promovidas por coisas diferentes. O terceiro paradigma também
importantíssimo, que diz o seguinte: nós precisamos de analisar e incorporar a sequência, ver, fazer e obter. A gente obtém aquilo que a gente faz, ou seja, a gente primeiro precisa de plantar para depois colher. O colher é o obter, o fazer é o plantar. Só que antes da gente fazer, a gente ainda precisa de ver. E mais ainda, ao estar fazendo, precisamos estar fazendo a coisa certa. A gente não pode, de repente, plantar uma coisa e querer colher outra. Por exemplo, eu não posso plantar abacaxi e querer colher morango. Eu só vou obter o morango se eu plantar o morango. E a gente precisa de ver primeiro, para depois fazer, para depois obter. Se eu vejo alguém com respeito, eu vou fazer, né? Eu vou atuar de forma respeitosa. Consequentemente, eu vou obter respeito. Então, esse paradigma ele é muito importante. É ver a pessoa, fazer da forma como você está vendo que ela tem o seu lado bom, e nós vamos obter também a bondade, ou vamos ter o resultado daquele outro lado. A quarta, o quarto paradigma, ele passa também pelo ver, mas ele vem valorizar as diferenças para obter sinergia. Quando a gente está trabalhando o ver, primeiro é preciso da gente buscar o autoconhecimento. Nós nos enxergarmos como nós somos. Como é que eu me vejo? Me vejo como uma pessoa que tem inteligência, uma pessoa que respeita, que tem valores, mas também me vejo como uma pessoa que tem a sua forma de ver os outros, de enxergar. Às vezes a gente tem o nosso lado e às vezes a gente vê de uma forma já preconceituosa. Eu consigo me ver, consigo ver o outro, eu vou buscar procurá-lo para a gente obter sinergia. E, finalmente, né, a sinergia, sim, é a terceira alternativa. Quando a gente sai do campo do embate ideológico e vai para as coisas práticas para fazer aquilo que nós precisamos de fazer. Né? Eu saber escutar o outro, levar a minha proposição e entender que nós podemos ter alguma solução que é melhor do que a minha separadamente e do que a sua separadamente. E assim nós chegamos ao final do nosso vídeo. Nós agradecemos a você que esteve conosco até esse final e pedimos que nos siga no canal do YouTube Agro, Gestão em Pessoas, que faça sua inscrição e que também que deixe seu like, compartilhe, salve ou comente o que está sendo colocado. E fazemos mais um pedido: buscar adquirir ou indicar o nosso livro para algum amigo, alguma organização. Livro Construindo a Gestão das Agroorganizações. Para fazê-lo, você pode adquirir pelo site Editar ou da editora UFV, conforme está aí na tela, ou então nos procurar pelo WhatsApp, que teremos o maior prazer em atendê-lo. O nosso muito obrigado.